Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte, capítulo 15. Diodoro mandou chamar Íris naquela tarde. Em seu caminho, acompanhada por uma escrava e com a criança, ela dirigiu-se a Aurélia, do fundo mesmo de seu coração. Ele chamou-me senhora. Sabes que nós nos amamos e que jamais te fomos infiéis, pois também te amávamos. Posso ir ter com ele agora e dizer-lhe: onde estiveres tu, Caio, eu estarei, Caia. Minha amiga mais querida, nós te recordaremos com amor e com as mais preciosas lembranças. Se formos abençoados com filhos, daremos teu nome à primeira menina, ó tu, a mais bondosa das amigas. A alegria era tão explosiva que o rosto bonito irradiava luz. Tinha trançado os cabelos de ouro com fitas brancas, e sua estola fora cuidadosamente drapeada, as pontas escanudadas, ondulando sobre o alto e alvo arqueado de seus pés. Ia radiante como uma jovem deusa, seu pescoço rosado pelo sangue que ali pulsava rapidamente. Precisava conter-se para não correr em seu entusiasmo. Entrou sozinha na biblioteca e o êxtase azul de seus olhos foi como um relance de céu. Diodoro, de pé junto da mesa, sentiu a dominadora agonia do desespero do amor ao vê-la e pensou que Afrodite, surgindo das águas, jamais apresentara tal aspecto de radiosa e perfeita beleza ao mundo atônito. Não se lembrava inteiramente da maravilha que eram os seus cabelos, da brancura de sua pele, da neve modelada de seus braços, da iridescência de seu corpo. Mas não era apenas a beleza que o estonteava. Para ele, a mulher tinha certa emanação de divindade, envolvida em luz, intocada pela poluição humana. Usava sua maravilhosa beleza, tão simples e inocentemente quanto um lírio, e com idêntica pureza. Ficou em pé, ao lado da mesa, vestido com sua túnica de soldado e a armadura, a espada curta e larga metida no cinto. Seu elmo estava sobre a mesa, ao lado dele, e era evidente que sua partida de Antioquia fazia-se iminente. Havia nele um ar de pressa e brusquidão, um militarismo frio, algo de alheamento. E foi aquele ar que fez Íris parar de súbito à entrada da sala e impediu-a de tombar de joelhos diante dele para beijar-lhe a mão. Uma forte sensação de desgraça assaltou-a e o brilho desapareceu do rosto. Aquele homem cansado e mais magro, aquele homem altaneiro e formidável, não era o Diodoro que ela conhecia. Era um estranho. Eu te saúdo, nobre senhor, murmurou ela, e a sensação de desgraça aprofundou-se. Espero que tenhas tido agradável viagem. Entra, Íris, disse ele, voltando para a mulher seu perfil de águia. E ela viu seu constrangimento de ferro. Não te deterei por muito tempo. Disseram-me que deste cuidados ternos e maternais a meu filho, e que apenas o ouro não poderá pagar tais cuidados. Mas isso é tudo quanto tenho para te oferecer. Íris olhou para ele, com um sorriso pungente. Tu nada me deves, senhor, disse ela com voz fraca. Foi uma alegria servir de mãe a teu filho, que parece um jovem Marte, e é muito brincalhão. Calou-se, e sua garganta e seu peito doíam penosamente. Observando, desalentada, o rosto dele, sentiu uma pontada mais forte de ansiedade e esqueceu de si própria. Diodoro estaria doente? Por que aquela expressão de reprimida angústia, a aspereza pálida dos lábios,
o amargo franzir da testa, e exclamou com medo: Senhor, nem tudo corre bem para ti. Estiveste doente de febre em Roma? Adiantou-se para ele. Então, o coração trêmulo de amor e receio, e seus olhos azuis apegaram-se com força ao perfil do homem, observando-o. Diodoro não olhou para ela. Tinha as mãos sobre o elmo, os tendões salientes. Diodoro, gritava a moça intimamente. Querido de minha alma, não sabes que eu daria alegremente minha vida por ti? Conta-me, o que te perturba? Diodoro continuava a não olhar para ela. Não ousava fazê-lo. Sentia a fragrância de sua carne, tépida, jovem e doce como uma flor. Sua mão agarrou-se ao elmo, num espasmo de aguda agonia. E disse, como se ela não tivesse falado: Na última carta que te escrevi, Íris, perguntava-te se voltarias comigo para Roma, quando eu deixasse para sempre este lugar maligno, a fim de tomar conta de meu filho. Parou. A carne cinza-castanho em volta de seus olhos desviados enrijeceu. Agora, porém, não te peço isso. Não posso pedir-te. Teu filho irá para Alexandria dentro de 3 semanas. Desejarás estar junto dele. Como um presente e para demonstrar minha estima por ti, dou-te Cusa, que auxiliará os estudos de Lucano em Alexandria, e Calíope, que agora é esposa dele, como tua criada particular. Além disso, depositarei 1000 sestércios de ouro em teu nome, de modo que possas viver confortavelmente em alguma casa pequena, próximo da universidade, e a cada dezembro a mesma quantia te será entregue. Compreendo, naturalmente, que é uma pobre retribuição pelo que tu e teu filho fizestes por mim, mas é tudo quanto tenho. O terror, a derrota, o assombro apoderaram-se de Íris, que ficou a olhar para Diodoro incrédula. Estás me afastando de junto de ti, Senhor, para sempre, exclamou, apertando o peito com as mãos. Para sempre, Diodoro. Sou assim tão odiosa a teus olhos? As lágrimas começaram a descer pelas faces alvas da moça. Estou apenas tentando ser justo, disse Diodoro em voz abafada. Pensei que preferias ficar junto de teu filho. Compreendo que será duro para ti separar-te de Prisco, do qual tens sido a mãe, tal como a minha mãe o foi para ti. Mas a vida é toda uma separação. Ouvira o tormento na voz dela, o incrédulo tormento e a descrença. Não deves pensar que sou ingrato. Então voltou o rosto para ela, e esse rosto mudou. Achas que é fácil para mim? Perguntou asperamente. Apesar disso, tal é o meu desejo, pois não há outra alternativa. Então, de alguma forma imperdoável, eu te contrariei terrivelmente. Balbuciou Íris. Ele não mais me ama, pensou, com profundo e dominador desespero e despedaçamento. Encontrou alguma dama em Roma, com a qual se vai casar, e eu agora me faço inconveniente e constrangedora para ele. Esquecerá até mesmo que eu existo. O sofrimento debilitava-a, e ela desejava deitar-se no chão e entrar em estado de insensibilidade piedosa, ou mesmo morrer. Uma aridez, como que de poeira na boca de um moribundo, ressecava seus lábios, sua língua, e o coração latejava-lhe com dor esmagadora. Deixa que eu seja a mais humilde escrava de tua casa, implorava-lhe ela em silêncio. Deixa que eu nem sequer seja vista por ti, mas não me mandes para longe de ti, em nome de todos os deuses. Será bastante estar sob o mesmo teto que te cobre, ter um relance de tua presença, bem de longe, ouvir o eco de tua voz. Como poderei viver de outra maneira? Íris, disse ele, e depois parou. Não podia mudar de ideia.
Não ousava mais ver a jovem. Pensava em Aurélia e parecia-lhe que a morta olhava severamente para ele, exigindo aquele terrível sacrifício para revelar sua culpa. Colocou o elmo na cabeça. Não podia olhar de novo para Íris, pois seus braços sentiam-se destituídos de poder, vazios, e ele sabia que devia fugir daquele aposento, se quisesse salvar. Deves querer preparar-te para a viagem com teu filho, disse ele, olhando cegamente para o chão. Íris, nunca mais nos veremos. Dei ordem para que meu filho voltasse para esta casa amanhã pela manhã com a sua ama. Fez uma pausa e concluiu. Íris, eu te desejo todas as bênçãos dos deuses e toda a felicidade. Ela estendeu as mãos trêmulas para uma cadeira, sentou-se, deixou que a cabeça caísse sobre o peito, os braços tombados. Depois começou a falar, em voz baixa, porém muito clara. Senhor, nada posso receber de ti. O que fiz, se teve alguma importância, foi por amor de Aurélia e da criança. Receber de ti o menor dos presentes seria insultá-los e insultar-me. Diodoro começou a caminhar em direção à porta. Foi dominado, então, por uma tremenda desolação, pelo desgosto e por um desejo ardente. Parou de costas para ela. Apesar disso, falou a voz velada. Sou um romano e devo, de alguma forma, expressar minha gratidão. Íris ergueu a cabeça e olhou para ele, como para um igual que a tivesse ofendido imperdoavelmente. Diodoro sentiu a força da mulher e, involuntariamente, voltou-se sobre os calcanhares e encarou-a. Íris parecia uma nobre estátua, ali sentada, a estola branca tombando sobre o peito e sobre as coxas perfeitas, e pousando sobre o alto arqueado de seus pés. Estava pálida como o mármore. Envolviam-na dignidade e orgulho, enquanto seus lábios esmaecidos curvaram-se escarnecedores. Diodoro, disse ela, e sua voz era forte e colérica. Há algo que te preciso dizer. Não sou uma simples criada para ser despedida e mandada embora. Mantive um segredo durante longo tempo, porque esse era o desejo de tua mãe, a senhora Antônia. Ela pensava que tal coisa te ofenderia profundamente, como a um romano. Entretanto, deu-me permissão para contar-te este segredo, quando eu o julgasse necessário, e agora acho que é necessário. Depois que teu pai morreu, ela adotou-me legalmente, mas em segredo, como sua filha. O pretor assim o registrou em Roma, antes que voltasses de Jerusalém. E em Roma há muito dinheiro à minha espera, que eu ainda não usei. Meu marido nunca soube disso. Ficas a olhar para mim, como se eu estivesse mentindo? Basta que visites o pretor de Roma. Levantou-se lenta e graciosamente, e era como uma estátua de uma deusa, esculpida por Escopas, o escultor grego. Enchia a biblioteca com luz e com um solene poder. Não imagines, falou amargamente, que eu jamais divulgue isso, seja diante de quem for, para tua humilhação. Não serei uma intrusa a teu lado em Roma, ou seja, onde for, exigindo que me reconheças como tua irmã. Jamais direi, o nobre tribuno Diodoro é meu irmão adotivo, pois conheço teu orgulho terrível. Tua mãe amava-me tão carinhosamente como a uma filha. Embora não saibas, ela não desejava que eu me casasse com o pobre Enéas. Mas eu te conhecia, Diodoro. Sabia que me amavas então, e sempre me havias amado. Sabia também que, como romano, jamais pensaria em te casar comigo, uma antiga escrava. A fim de terminar para sempre com teu desejo, tuas lutas íntimas, casei-me com Enéas.
eu teria consentido, antes daquela adoção, em ser tua amante, em ser a mais baixa, em carregar lenha para teu banho. Mas passei a ser filha da tua mãe, e não podia ofender-lhe a memória. Diodoro voltou cambaleante para a mesa, retirou o elmo, depois ficou a olhar para ela. Sentia-se abatido de vergonha. Umedeceu os lábios, tentou falar, conservou-se silencioso. Tossiu, uma tosse seca, e passou a mão pela testa. Deixe-me falar, disse ele quase inaudivelmente. E então nos separaremos. Continuou a fixar os olhos no elmo enquanto falava. Sabes o que sofro? Sabes quanto te amo e sempre te amei? Sabes que apenas a tua lembrança sustentou-me enquanto levei as cinzas de minha filha e de minha esposa para Roma? Sabes que nas noites mais escuras eu tinha o brilho da visão de teu rosto? Parou, tornou a tossir. Mas soube que Aurélia teve conhecimento da minha paixão por ti. Penso no que ela deve ter sofrido por isso. Tornei-me culpado diante dela. Devo me penitenciar. Oh! Exclamou ela, chorando outra vez, o rosto como o sol sob a chuva. Ó tu, louco romano! Tu, querido! Tu, bem-amado louco! Aurélia sabia naturalmente. Soube desde o momento em que entrou em tua casa. Nós te amávamos juntas. E ela sentia-se contente, pois era uma senhora de senso e não um homem de cabeça estúpida. Nem uma só vez sentiu-se perturbada. Eras o marido dela. E eras homem de honra. Tua alma é tão pequena que ousas insultar a grande e bondosa alma de Aurélia, minha amiga? Quando começou a gerar teu filho, teve o pressentimento da morte e confiou em mim. Antes de morrer, pediu-me que permanecesse ao teu lado para sempre, que te consolasse, que te desse felicidade. Ainda assim, tu agora a insultas. Estava colérica outra vez. Deu 2 ou 3 passadas em direção à porta. E Diodoro disse: Espera, meu amor. Tenho algo pior a dizer-te. Enquanto eu estava em Roma, inventei uma linhagem falsa para ti, a fim de poder casar-me contigo e com a honra. Ela parou e olhou para o homem com olhos muito abertos, depois com ternura, a seguir com um sorriso e logo após com um súbito espocar de risos divertidos. Correu para a porta e chamou a ama de leite que esperava lá fora. Traze aqui a criança, exclamou. E quando o menino lhe foi entregue, ela o tomou nos braços e o pequenino pôs-se a exultar e a esfregar o narizinho no rosto dela. Teu filho, disse ela a Diodoro, o filho que negligenciaste e que mal querias ver, porque o acreditavas culpado da morte da mãe. O menino querido, que se parece tanto contigo quanto com Aurélia. Olha para ele. Não te conhece, romano orgulhoso. Então, meteu a criança nos braços paternos e atirou a cabeça para trás, rindo-se como uma menina. Prisco deixou escapar alguns gritinhos de contentamento e agarrou-se ao cabelo de Diodoro. O tribuno olhou para Íris, e toda a sua alma liberta estava em seus olhos com todo o seu amor. Não, disse Íris, fazendo uma covinha no rosto rosado. É a ele que deves beijar primeiro. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.